A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, representa um marco fundamental na história do Brasil, especialmente no processo de redemocratização do país após um longo período de regime militar. Para compreender o seu significado, é essencial analisar o seu contexto histórico, marcado por intensas transformações políticas, sociais e institucionais. O Brasil viveu, entre 1964 e 1985, um regime militar caracterizado pela centralização do poder, restrição de direitos fundamentais, censura à liberdade de expressão e limitação da participação política. Durante esse período, embora existissem constituições formais, como a de 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 1969, na prática o país vivia sob forte autoritarismo, com supressão de garantias individuais e concentração de poderes no executivo. A partir do final da década de 1970, iniciou-se um processo gradual de abertura política, conhecido como distensão, que buscava reduzir o caráter autoritário do regime. Esse movimento foi impulsionado por pressões internas e externas, incluindo manifestações populares, movimentos sociais, sindicatos, entidades estudantis e a atuação de setores da sociedade civil que exigiam um retorno à democracia. Um dos momentos mais marcantes desse processo foi o movimento das diretas já, ocorrido entre 1983 e 1984. Milhões de brasileiros foram às ruas reivindicar o direito de eleger diretamente o presidente da República. Embora a emenda que previa as eleições diretas não tenha sido aprovada naquele momento, o movimento teve grande importância ao fortalecer a mobilização popular e acelerar o fim do regime militar. Em 1985, ocorreu a eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência da República, marcando o início da transição para o regime democrático. Com a sua morte antes da posse, assumiu o vice-presidente José Sarney, que teve um papel relevante na condução do processo de redemocratização, incluindo a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1987, com a missão de elaborar uma nova Constituição que refletisse os anseios democráticos da sociedade brasileira. Diferentemente de constituições anteriores, o processo constituinte de 1988 foi marcado por ampla participação popular. Diversos segmentos da sociedade puderam apresentar propostas, conhecidas como emendas populares, o que contribuiu para tornar a Constituição mais inclusiva e representativa. O texto constitucional foi promulgado em 5 de outubro de 1988, simbolizando a ruptura com o regime autoritário e o estabelecimento de um novo modelo de Estado, baseado na democracia, na dignidade da pessoa humana e na garantia dos direitos fundamentais. Por isso, a Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã, expressão popularizada pelo então presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Historicamente, a Constituição de 1988 representa uma mudança de paradigma no direito brasileiro. Ela ampliou significativamente o rol de direitos fundamentais, incluindo não apenas direitos individuais e políticos, mas também direitos sociais, como saúde, educação, trabalho, moradia e previdência social. Essa ampliação reflete a preocupação com a justiça social e a redução das desigualdades. Outro aspecto histórico relevante é a descentralização do poder, com o fortalecimento do federalismo. A Constituição de 1988 ampliou a autonomia dos estados, municípios e do Distrito Federal, reconhecendo os municípios como entes federativos, o que foi uma inovação importante no sistema brasileiro. Além disso, a Constituição instituiu mecanismos de controle e participação democrática, como o Ministério Público Independente, as ações de controle de constitucionalidade e instrumentos de participação popular, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. Também é importante destacar que a Constituição de 1988 foi elaborada em um contexto de grandes desafios econômicos e sociais, como inflação elevada, desigualdade social e necessidade de reorganização institucional. Mesmo diante dessas dificuldades, o texto constitucional buscou estabelecer bases sólidas para a construção de um Estado democrático de direito.
Ao longo dos anos, a Constituição de 1988 tem se mostrado um documento dinâmico, sendo constantemente interpretada e atualizada por meio de emendas constitucionais, sem perder sua essência democrática. Seu histórico revela não apenas a superação de um período autoritário, mas também o compromisso do Brasil com a construção de uma sociedade mais justa, livre e igualitária. Dessa forma, o estudo do histórico da Constituição de 1988 permite compreender não apenas sua origem, mas também sua importância como instrumento de consolidação da democracia e de proteção dos direitos fundamentais no Brasil.